Fala galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek. A Microsoft disponibilizou todas as especificações do Xbox Series X e, como já acontecia a cada nova especificação anunciada, essa também surpreenderam muito mesmo. Não são apenas componentes que foram revelados, mas também como eles irão funcionar. Tem bastante coisa pra gente falar, desde a parte de refrigeração, a estratégia de divisão física de módulos de memória, até mesmo como vai funcionar e impulsionar ainda mais a velocidade do SSD. Antes de continuar, eu quero pedir uma reforçada para você ativar a notificação e também se inscrever no canal. Este é um apanhado e a gente vai explicar, vai abordar detalhadamente cada especificação anunciada. No entanto, algumas tecnologias cabem vídeos específicos e durante essa semana nós vamos produzir para vocês. Então, para você ficar ligado em tudo que esse console vai te oferecer, ativa a notificação. Bom, logo de cara tá aí as especificações do console totais, tá? E a gente vai destrinchar elas durante esse vídeo aqui, fica tranquilo, a gente vai explicar e elas vão muito mais além porque tem outros aceleradores aí que a gente vai comentar com vocês. Vamos começar com o formato do console e seu sistema de refrigeração. O formato do console, desde o seu primeiro anúncio lá na premiação do GOTY 2019, causou divergência pelo seu formato cúbico e bem diferente do que nós já estamos habituados. Agora, revelando imagens da composição interna de hardware e também engenharia mecânica do console, a gente entende porque ele tem esse formato. O Xbox One X na posição vertical tem praticamente o mesmo tamanho do Series X e ele é só maior, é claro, é óbvio, lógico, em profundidade, porque é uma visão cúbica. Voltando ao sistema de refrigeração, esse aparentemente é bem efetivo e a Microsoft, a fim de diminuir custos e não implementar um sistema de refrigeração a água que aumentaria o custo do console, colocou algo bem inteligente e criativo. O console logo de cara tem uma coisa bem diferente, que é duas PCBs interconectadas por uma barra que também serve como dissipador. A PCB de baixo é onde fica a GPU, CPU, as memórias GDDR6 e a memória NAND Flash do SSD. Essa PCB também possui um outro dissipador. Esse dissipador deixa o calor estacionado no ambiente do console, na parte de baixo, que é retirado pelo fã de 30 mm na parte superior. Essa placa de metal no meio das duas PCBs também possui finalizações de cobre em seu meio, ou seja, ela também é um dissipador. Então o calor que é feito por trás da PCB da GPU é dissipado por esse cobre que fica no meio dessa barra de ferro, que também é tirado pelo ventilador. Caso a PCB de cima, que é a controladora, também gere calor, ele também é dissipado por essas colunas aí de cobre que você tá vendo. Na parte de cima aí também já tem o Blu-ray de 4K e também a parte da fonte, que são componentes que geram menor calor. Um sistema de refrigeração bem eficiente que deve cumprir a promessa de silêncio durante a jogabilidade, pois ele tem apenas um fã de 30 mm que provavelmente, por conta de toda essa condução de dissipação, faça ele ser realmente efetivo durante o gameplay. Mas não é só uma questão de sistema de refrigeração. A Microsoft calibrou bastante a parte de gerar calor do console, mantendo os clocks de CPU e GPU travados. A gente vai comentar sobre isso agora. A CPU do Xbox Series X trabalha 3.6 GHz de clock com o SMT ativado. O SMT são as funções de multithread. 8 cores, 16 threads, 2 tarefas para cada core. Com o SMT desativado, ela pode chegar até 3.8 GHz de clock. O SMT desativado é interessante para os jogos dessa geração que vão ser trazidos ao Xbox Series X. Por quê? Porque os processadores atuais dos consoles não possuem SMT. Dessa forma, mudaria a arquitetura de pipeline dos jogos e teria que ter interferência dos desenvolvedores. Também ajuda no desenvolvimento de cross-gen que a Microsoft prometeu. Por quê? Porque o desenvolvedor teria que criar uma versão com pipeline multithread
para o Xbox Series X e uma versão sem o pipeline para o Xbox One S e X. Dessa forma ele cria um jogo só para tudo. No entanto, é muito mais interessante trabalhar com SMT ativado, ainda mais no Xbox One, que conta com DirectX 12, e isso tem um aumento, por exemplo, em PC de cerca de 20 a 30% de performance, ou seja, nós devemos ter uma variação de performance dentro dos jogos do console, de acordo com que cada desenvolvedor resolver implementar 3.8 sem o SMT ou 3.6 com o SMT. Também foi informado que dos 8 cores, um é dedicado ao sistema operacional, os demais são exclusivos para os jogos. Uma coisa também desse processador é que ele não vai ser utilizado para instalação e para descompactação de dados no console, por downloads, por atualizações e até mesmo na execução do jogo. O console possui um acelerador específico para isso que vai auxiliar o SSD. Falando do SSD, vamos falar dele, que é extremamente interessante também. O SSD do console possui 1 TB de armazenamento, desse 1 TB com a velocidade de 2.4 GB de escrita e 4.8 de leitura, mas ele pode ser ampliado graças a uma sub-API de DirectX 12 criada para o Series X, chamada de Direct Storage. Esse Direct Storage vai ser responsável, junto com o hardware de descompactação, a impulsionar mais o SSD, e ele pode chegar à leitura de até 6 GB por segundo. Para você que tinha dúvidas em relação ao uso de um armazenamento USB externo do HD que você tem hoje, vai ser permitido através da porta USB do Series X. No entanto, você não vai utilizar as funcionalidades de velocidade que foram concebidas para o console. Esse uso é exclusivamente para jogos dessa atual geração e alguns jogos que vão permitir. Se o desenvolvedor criar experiência somente para o uso em SSD, você vai ter que usar o SSD interno. Se o SSD interno acabar, você pode adquirir uma expansão NVMe SSD que você conecta na parte traseira do console. Essa também é interessante porque traz outro ponto positivo da parte de refrigeração. Perceba como esse SSD NVMe personalizado da Seagate possui uma malha de metal bruta. Isso já é um dissipador, porque NVMe gera bastante calor, e como ele é externo, ele não teria proteção. Dessa forma, ao acoplar ele no console, ele vai fazer parte do sistema de refrigeração do console. Agora vamos falar do que você quer saber. GPU. Para a GPU do Xbox Series X foi confirmado precisamente 12.155 teraflops, divididos em 1825 MHz, confirmando o que nós já havíamos falado aqui no canal, que deveria ficar entre 1.7 a 1.9, a Microsoft cravou em 1825. Ela possui 3.328 shaders dentro de 52 núcleos computacionais. Na verdade, a GPU possui 56 núcleos computacionais, 4 são bloqueados para possíveis defeitos de silício de fabricação. Então, caso algum núcleo venha com defeito de fabricação no processo de fabricação, é acionado os núcleos reservas. Esses núcleos reservas não é para aumentar a performance do console, é simplesmente para garantir que não haja problema com o silício que você adquiriu. Mas a GPU não é nada sem a GDDR6, é dessa que a gente vai falar, e aqui tem um ponto bem impressionante mesmo. Vamos lá então, são 16 GB de memória GDDR6, o número já impressiona por si só. Ao contrário dos rumores que apontavam o uso de DDR4 para o sistema operacional, isso não vai acontecer, tá? E então a memória continua sendo compartilhada com o sistema operacional. No entanto, a Microsoft fez uma divisão muito interessante, no mínimo interessante, porque a divisão não é só lógica, a divisão é física. São 2 módulos de 6 GB e 4 módulos de 1 GB cada, perfazendo um total de 16 GB de memória. Dentro dessa concepção, 10 GB de memória vão trabalhar com a velocidade de largura de banda de 560 GB e os 6 GB restantes vão trabalhar com 336 GB de largura de transferência. Na prática, os 560 vão ser destinados a jogos. Os jogos poderão utilizar até 12 GB de DDR6, mais 10 GB que garantem 560 de largura de banda. A largura de banda é extremamente importante para empurrar texturas de alta resolução e principalmente efeitos mais elaborados dos jogos da próxima geração. Para você ter uma base de referência, o Xbox One X, que é o console mais poderoso da atual geração,
possui 326 GB. Então, de 326 para 560 é bastante coisa. No entanto, a gente tem os outros 336 de largura de banda dividido em 6 GB, que 2.5 é do sistema operacional. Os 3.5 restantes são para trabalhos do processador, tanto para o jogo quanto também para os processos internos de cache do SSD, porque a Microsoft vai utilizar o SSD não só como repositório de leitura e escrita rápida de dados, mas também como sistema de cache interno. Nós já havíamos falado isso num vídeo aqui no canal, tá aparecendo aí o card, dá uma clicada depois para você estabelecer detalhes sobre isso. Detalhe, nós falamos isso antes da Microsoft anunciar. Pois bem, então, continuamos aqui com essa parte do cache. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai poder fazer funcionalidades como essa que foram apresentadas. Por exemplo, deixar 2, 3 jogos abertos e trocar eles rapidamente. Por quê? Porque vai ficar parcialmente ativos do jogo no cache do SSD. E ele tem uma resposta rápida de leitura, você aciona ele rapidamente. Outra funcionalidade que pode ser executada com isso é o loading contínuo, ou seja, dá load no jogo sem você perceber. Enquanto você está avançando na level, ele já está carregando por antecipação e já despejando no cache do SSD, sem utilizar a memória de DDR6 para isso, transformando ela só em memória de execução, como deve ser. Mesmo que reservada para o sistema e para uso do processador, ela só vai executar, ela não vai armazenar. Isso é importante para manter a performance e estabilidade que a Microsoft está prometendo, 4K 60, chegando até 120 em jogos competitivos. Além disso, todas essas arquiteturas vão usufruir de melhorias significativas por software que a Microsoft prometeu. Ela já tinha falado do VRS, que é a parte do shading, né, dos pixels, que vai aumentar um pouco a performance, um pouco não, relativamente deve aumentar bastante a performance com auxílio de hardware. Também aí agora ela já divulgou o Direct Storage, que é a parte que vai fazer aí a extração e descompactação de dados fora do SSD e não usando o processador. Também tem o Direct ML, que é o Direct Machine Learning, ou seja, os desenvolvedores poderão utilizar essa API para construírem seus jogos em suas próprias máquinas de aprendizado profundo, utilizando o DirectX e aprimorando automaticamente, otimizando o jogo para o Xbox Series X sem interferência humana do desenvolvedor, deixando o processo mais automatizado e mais fluido. Tem outras coisas também que tá louco para falar para você, então é importante que você ative a notificação, porque essa semana nós vamos detalhar bastante coisa. Do aspecto geral, o console da Microsoft é uma bela concepção de arquitetura homogênea, exatamente. Os componentes foram colocados numa caixinha, separados e unidos em funcionalidades, mas é feito para que cada componente extraia o máximo. A palavra estresse no console é uma palavra que a gente deve considerar, porque cada componente deve estressar no máximo e um não depende do outro, cada um tem a sua função e unidos eles garantem uma performance provavelmente como nunca vista em consoles. O anúncio foi bem esclarecedor e já trouxe todas as possibilidades que esse console pode trazer aí para sua jogabilidade, se você for adquirir. Resta a gente saber informações da Sony, que ainda não se pronunciou sobre PlayStation 5, mas como eu disse, ativa a notificação, porque além da notícia do PlayStation 5 quando sair, a gente vai fazer um line-up essa semana com essas tecnologias do Series X e você não pode perder. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha a informação. Eu sou o Gotkos e até a próxima.